Ok? Olá, boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Olha que bacana, a Miriam acabou de entrar. Vou falar nela, olha que coisa boa. Vou iniciar a aula. Para vocês, sejam muito bem-vindas. Já ajustamos o nosso som, já conversamos um pouquinho. Eu vou iniciar com compartilhamento de tela. E vocês vão dizer se vocês estão vendo aí o mesmo que eu. Está aparecendo para vocês? Sim. Então, eu vou iniciar a aula falando, sabe o quê? Que o período de conhecer a experiência é o porque às vezes, quando nós passamos por dificuldades, é o momento em que você mais adquire o quê? Experiência. E só que hoje eu não quero dificuldade, eu quero facilitar, estou feliz que deu para a Miriam participar. Vocês estão aí assim, ó, tenho certeza que desejosas para poder aprender. A professora vai fazer uma breve revisão ali. Já deram uma olhadinha que a gente viu na aula passada, vamos só relembrar então. Nós falamos sobre a bula. Então, vai lá, Marina. O que você lembra? Quais as informações que são obrigatórias tendo uma bula? O que você lembra da aula passada? Me ajuda aí na revisão, então. Vai lá, Nájila. Eu falei, Marina, mas você também. A forma de tomar o medicamento. Isso. Prazo de validade, contraindicação. Uhum. Vocês lembram que a professora falou que a bula, ela é estruturada em 3 partes? Você lembra quais são elas? Em quantas? Em 10 partes? Em 3 partes. 3. Primeira informação que vem na bula, a informação do quê? Do paciente. Primeira coisa, a informação do medicamento. A primeira coisa, quando você abre uma bula lá, o que vem, vamos relembrar lá, ó. Quando você pega uma caixinha de medicamento que você abre, primeira informação que vem lá é sobre o medicamento. Vem falando se esse medicamento é genérico, se esse medicamento é medicamento de referência. Ali vem falando a composição dele, a identificação, quantas miligramas ele possui. Então, a bula é estruturada em informações do medicamento, informações ao paciente e a última estrutura, praticamente a bula inteirinha para o paciente. E o final é os dizeres legais. Então, para que serve a bula? Ela é como se fosse um manual de instrução. Tudo aquilo que não pode, aquilo que pode causar interação, consta onde? Na bula. Ok? E aí falamos sobre diversas coisas, que são as reações alérgicas, como que está no começo, que está no meio, que está no fim. Dá uma assistência no anterior da aula, a professora fala tudo sobre a bula, porque hoje nós vamos falar especificamente sobre uma informação que ela consta dentro da bula. Qual que é a previsão da aula de hoje? Interação medicamentosa. Então, nós vamos falar lá, com que um medicamento pode causar interação? Ele pode causar interação com bebida alcoólica, com comida, com... Opa, legal, vamos aprender isso bem bacana hoje. Sem contar o seguinte, o segredo de estado. Já que nós vamos falar de interação, tem medicamento que faz interação com um chazinho. Quem diz que chazinho não faz mal, tem coisas que faz mal com chá sim, viu? Ainda alguns supersticiosos dizem, se bem não fizer, mal também não faz. Isso, infelizmente, é um mito. Porque tem certos tipos de chás que eles cortam o efeito de qualquer medicamento. Vocês estão conseguindo me ouvir, meninas? Está conseguindo me ouvir? Agora sim. Agora eu estou conseguindo. Ok. Então, assim, a pergunta é, você já tomou um medicamento com leite? Por quê? Porque a superstição desde o ano passado, onde leite faz mal com manga, leite faz mal com o quê? Ó, é o seguinte, apesar de não ser prejudicial à saúde, os antibióticos,
eles são uma classe de medicamentos ou uma classe de remédios que não devem ser tomados com o quê? Com leite. Leite. Com leite. Essa é a dica de ouro. Lembra que eu sempre falo, cada aula a professora traz uma dica? Essa é assim, para você nunca mais esquecer. Porque o cálcio que contém no leite, ele pode cortar ou diminuir o efeito do antibiótico no organismo. Ok? Vocês sabiam dessa informação? Hein, Marina? Hein, Miriam? Hein, Nájila? Sim. Sim. Interessante, né? Então, toda vez que o paciente está tomando antibiótico, é bom evitar o quê? Tomar junto com leite. Leite. Mesmo que os antigos falam lá, um leitinho é bom. Sim, é bom, é gostoso e saudável. Porém, não se toma junto com antibiótico. Perfeito? Ótimo. O que mais? Quais os tipos de interação medicamentosa mais comum? Então, vamos lá. O que é muito comum? Antibiótico, acabei de citar, né? Com leite. Cigarro, paciente que fuma, o saudável. O cigarro, ele corta o efeito de determinados tipos de medicamento. Eu não vou falar cada um específico, mas de grande maioria. Tem medicamento que ele corta o efeito com alguns alimentos. Outros com álcool, principalmente se for antibiótico. E pode acontecer algo chamado potencialização. Hoje a professora vai explicar para você o que é isso. E ainda, tem medicamento que ele causa interação com outros medicamentos. Então, se a professora perguntar lá na atividade, vamos ver se você conseguiu guardar bem essa informação. Quais os tipos de interação de medicamento mais comum? Medicamento com leite, cigarro, bebida alcoólica, alimento e medicamento. Então, é mais ou menos assim, ó. As interações medicamentosas é um evento em que o efeito de um fármaco pode ser alterado, com chás, eu vi até aula de interação medicamentosa, ele tomava medicamento com Coca-Cola. Opa, desculpa, não posso fazer propaganda. Com refrigerante de cor preta. Então, assim, o refrigerante, ele corta o efeito, sim, de determinados medicamentos. Chás também. E medicamento. Então, agora que está bem guardado aí na mente, deixa eu explicar para vocês. Na bula, tem uma parte da bula, da estrutura da bula, onde fala a respeito das informações que o paciente deve saber a respeito da bula. São informações de o tempo, como eu devo usar o medicamento? Quais os males que esse medicamento pode causar? Certo? E o que alguém faz se for usado numa grande quantidade desse medicamento de uma vez só? Quando está falando aqui, ó, esses males, tem ainda, se você continuar seguindo a estrutura da sua bula lá, conforme a professora citou, vai ter um local. Ah, professora, é obrigatório ter isso na bula? Sim. Lembra que eu falei que a Anvisa é ela que padroniza como tem que ser o modelo das bulas? Se você tiver com uma bula aí na sua mão, ou se depois ao terminar a aula, você vai ver que sempre vai ter lá, ó. Quantas perguntas são? Várias. Entre a pergunta 3, pergunta 4, por exemplo, o medicamento que eu estou com a bula na mão, ele chama-se succinato de metoprolol. Ele é o item específico no item 4. Tá lá. Interações medicamentosas, ou seja, esse medicamento, ele não pode, enfim, eu não vou ler tudo aqui. Eu vou ler o item principal aqui para vocês entenderem. Cada medicamento vai constar na bula a interação dele, ok? O caso do medicamento que está nas minhas mãos diz que o álcool, quando utilizado com o succinato de metoprolol, ele pode aumentar a concentração e, assim, aumentar o efeito do medicamento. Ou seja, ele vai fazer algo, ele vai potencializar. E se o paciente estiver tomando hipoglicemiantes, o que é isso? Hipoglicemiantes, medicamentos para diabetes. Ou seja, para baixar a diabetes. Então,
ele precisa ser feito um ajuste de dose. O que isso quer dizer? Quer dizer que a bula vem estruturada, onde tem essas informações, porque daqui a pouco a professora vai falar a respeito de algumas frutas. Vou dar um exemplo aqui, que eu falei que pode causar interações. Tem um tipo de fruta, o nome dele é um pouco diferente, depois eu falo para vocês. Não é muito comum no Brasil, porém, para que vocês saibam, esse tipo é um tipo de laranja, tá? Ele, se for tomado como antimalárico, ele aumenta e ainda causa tontura, causa uma série de problemas. Se ele for tomado com esse medicamento, que é para concentração, aumenta a concentração de plasma, enfim, eu não vou citar uma a uma, só para você saber. Carbamazepina aumenta o nível sérico. Eu não quero que você lembre medicamento a medicamento. Eu quero que você lembre assim. Suco de frutas em geral. Se você estiver anotando, anota aí. Os sucos de frutas também sempre são aconselhados. Não é porque o suco de fruta, principalmente fruta cítrica, ele interfere na ação. Ele pode aumentar a velocidade de absorção no estômago. Se esse paciente estiver tomando remédio caseiro e está tomando um anticoagulante, eu vou dar um exemplo. Tem que ser alterado, tem que ser diminuída a quantidade de alho, guaco, polvo, guaraná, arnica. Por quê? Porque pessoas que fazem uso de anticoagulante, se ele tem que ter um cuidado especial, porque esses suplementos alimentares, a base desses alimentos que eu citei aqui para vocês, ele faz o quê? Ele pode potencializar, ele pode prejudicar. E ainda, quem toma, essa imagem que eu estou compartilhando aqui com vocês, é o quê? São folhas de cor verde escura. As folhas de verde escura, elas ajudam na produção da vitamina K. E a vitamina K, ela interfere na absorção do quê? Dos anticoagulantes. Elas prejudicam, ok? Viu como é que é sério isso? E tem hora que... Por isso que é muito importante, quando você vai ao seu médico, tem uma consulta, você leva tudo marcado, os medicamentos que você toma, que ele vai te orientar para que não cause uma interação medicamentosa, ok? As interações medicamentosas, elas têm classes, ou seja, a classificação funciona assim. Guardem bem isso que eu vou falar. A classificação de uma interação medicamentosa é a farmacocinética e farmacodinâmica. Para vocês entenderem assim, quando se lança um medicamento, essa droga, ela é avaliada, o quê? A via de administração dela, aonde ela vai ser absorvida, aonde ela vai ser distribuída, transformada e eliminada. Por quê? Alguns medicamentos, eles são absorvidos no estômago, outros eles são absorvidos no intestino delgado, outros, o intestino delgado encaminha para o fígado que auxilia, fígado, pâncreas e vesícula biliar, eles ajudam aí nesse metabolismo desse medicamento, causando uma transformação, ou enviando para a corrente sanguínea e sendo eliminado no rim, ou ele manda para as fezes e passa pelo intestino grosso e eliminado nas fezes. Tem medicamento que ele chega, eu falei, acho que foi lá na aula 3 com vocês, sobre os tipos de comprimido, por que é importante não ficar partindo comprimido. Esse é um dos motivos. Lembra que eu falei para vocês? Tem intestino grosso. O intestino grosso, existe o sistema Horus. É um tipo de cápsula que ela já foi, quando foi fabricado esse medicamento, já foi colocado nesse sistema Horus, é porque esse sistema Horus faz com que o medicamento chegue lá no local onde ele tem que ser absorvido. Então, para você entender muito bem, farmacocinética, cinética é cinesia, quer dizer movimento. O movimento que a droga faz dentro do seu organismo. Então, medicamento que é para ser tomado via oral, você não vai colocar nos olhos.
porque a absorção dele foi estudada, que é feito pela boca. Desculpa, é ingerido, via oral, é ingerido para onde? Pela boca. Opa! A Érica veio aqui, viu, gente? Foi feita chamada, já veio buscar, já tipo professora, vamos lançar a presença para esses meninos. Então, funciona assim, ó. Farmacodinâmica, farmacocinética, cinética, cinesia, o movimento que essa droga, desde que ela é administrada, absorvida, distribuída e eliminada. O que mais que a classificação do medicamento inclui? A farmacodinâmica. Qual que é o local, qual que é o mecanismo de ação e qual que é o efeito. Se você quer acompanhar o que a professora está falando, estou falando lá na página 59. A professora está falando das classificações, tá? E aí funciona assim. Essa imagem que eu estou compartilhando aqui com vocês é bem complexa. Mas eu gostaria que vocês seguissem junto comigo aqui, ó. Observem aqui o Nájila, a Miriam, Marina. Me ajudem aqui. Olha só. Entendam aqui. Fármaco, ou seja, um paciente toma um medicamento, correto? Esse medicamento, ele vai variar muito o quê? Aonde ele vai ser absorvido. Vamos supor que vai ser um comprimido que você vai tomar. Então, via gástrica, vai ser ingerido pela boca, vai para o trato gastrointestinal. Chega lá no estômago. O estômago vai pegar esse medicamento e mandar para onde? Para o fígado. O fígado vai liberar ele e vai ser eliminado aonde? Nas fezes. Ou a bile pode mandar para as fezes, ou juntamente com o líquido biliar, volta para o estômago para ser eliminado novamente. Muito bem. Ou seja, fezes. Isso aqui é uma sequência. Mas vamos supor que esse medicamento, mucosa bucal, ou seja, você tem medicamento que você toma pela boca e a absorção dele vai ser aonde? No sangue. Exemplo, o medicamento que você inala do pulmão cai direto aonde? No sangue. O sangue manda para onde? Para o fígado. O sangue pode mandar para o fígado, como o sangue pode mandar para onde? Para os rins. Então, uma observação que o paciente pode fazer é que, com certeza, você está tomando um antibiótico, você tem que orientar ele a aumentar a ingesta de água. Por quê? Porque os rins, se o sangue pode mandar direto para os rins para filtrar, vai perder na urina. Se esse medicamento pode cair sim no sangue e ser mandado no fígado, e o fígado manda para as fezes, ok? Se esse medicamento for uma pomada, segue minha linha de raciocínio. Passou via dérmica, passou na pele, vai ser absorvido pelo sangue. Ou seja, outras vias, vai cair aonde? No sangue. O sangue vai ficar depositado durante algum tempo e vai ser eliminado pelo sítio de ação. Ou seja, ele vai fazer efeito onde ele precisa ser feito efeito. Porque nem sempre todo medicamento que é absorvido precisa ser eliminado ou na urina ou nas fezes. Entendeu? Ele vai fazer esse efeito no sítio de ação dele. Então, se vocês estão anotando aí, e a professora está dizendo que vai perguntar lá na atividade, ó a dica. O que é a farmacocinética? A farmacocinética é o que a droga vai fazer no organismo. E a farmacodinâmica é o que o corpo vai fazer com a droga. Entenderam isso? Um é o movimento, o outro é o que a droga faz no corpo. E o outro é o que o corpo faz com a droga. Quer ver um exemplo? Farmacocinética, repetindo, é a administração, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Ou seja, a droga, o que a droga vai fazer. E o organismo, o local de ação, o mecanismo de ação e os efeitos. Exemplos de interação medicamentosa muito comum. Antihipertensivo não pode ser misturado com corticoide. Quando está fazendo aí o uso desses medicamentos, quando for associar o enalapril ao prednisolona, tem que avisar para o médico. O amlodipino é um antihipertensivo. Ele não pode ser misturado com claritromicina.
Professor, o que eu preciso saber disso? Essa aqui é só informações para vocês, dando exemplo de interação medicamentosa, tá? Levofloxacino, ele causa interferência com a amiodarona. Clonazepam, com omeprazol. Diclofenaco, com hidroclorotiazida. Aí, ó, eu quero que você se atente a isso daqui. Guarde bem. Antibiótico e antiácido, independente de qual antibiótico ou qual antiácido. O que acontece no organismo? Reduz o efeito de antibiótico. Guardaram bem isso? Então, se o paciente está tomando um antibiótico e precisa tomar um antiácido, Marina, Oi. se eu for lá na farmácia, o médico não falou para o cliente, você está vendendo um antibiótico e um antiácido para o paciente. Qual que é a orientação? O que você deve falar com ele para que esses dois medicamentos não ocorram essa interação? Ó, pense bem. Eu estou trazendo um problema para você, para mim saber se você sabe resolver ou não. Se você não souber, eu vou te ajudar. O que você responderia para o seu cliente? Para tomar em horário diferente? Qual a orientação que você daria para ele? Para tomar em horário diferente? Aê, menina! Glória a Deus! É isso daí. Se o paciente toma antibiótico e toma antiácido, e você sabe que o antiácido reduz, você vai dizer o quê? Você vai orientar ele em tomar em horários diferentes, ó, conforme a orientação médica. Muito bem. Anticoncepcional com antibiótico. Reduz o risco, aumenta o risco de engravidar. O que você tem que orientar o teu cliente? Vai lá, Nájila. O que tem que fazer? Também não pode tomar junto, né? Então, aí esse é o problema. Se você tomar o antibiótico e o anticoncepcional, porque o anticoncepcional é a base de hormônio. Você, quando o cliente está usando os dois, você tem que orientar ele que ele tem que fazer o quê? Ele tem que usar outro método contraceptivo, porque o risco de engravidar é muito grande. 60% de um risco de engravidar. Entendeu? Então, pílula, é para ele usar um exemplo. No período que está tomando antibiótico, ou naquele mês, usar o quê? Outro método. Um exemplo, preservativo. Entendeu? Se o paciente for tomar um corticoide e toma já o anticoncepcional, vai dar o quê? Dor de estômago e aumenta o risco de sangramento. Aí, tem alguns casos que tem que chamar o farmacêutico. Porque às vezes o farmacêutico vai falar que quem entende ali da interação da droga, o médico, ele evita. Mas se o paciente precisa, é onde o farmacêutico interfere, é ele que vai dizer o que deve ser feito. Ok? Medicamento para emagrecer com antidepressivo aumenta a pressão arterial. Então, nesse caso, tem que seguir a orientação do profissional. O que é isso, né? A orientação nossa é a orientação que o farmacêutico dá ou o que a indústria farmacêutica orienta a fazer. Entenderam bem isso? Medicamento inibidor de apetite com ansiolítico, ou seja, medicamento para ansiedade. Faz a pessoa ter irritabilidade, confusão, taquicardia e faz mal. Tem que ter orientação do farmacêutico, ok? Vou citar para vocês aí, para vocês entenderem bem, a respeito de algo quando fala assim, adição, potencialização. Vocês viram que eu várias vezes falei a respeito aí desse assunto de adição, de potencialização? Anotem aí para vocês entenderem o seguinte. Quando fala que é adição, quer dizer que duas drogas iguais, 1 mais 1 é igual a 2. O exemplo que eu vou dar do 1 é igual a 2, pacientes que tomam antihipertensivo, o antihipertensivo ter uma eficácia no tratamento, o médico pede para ele tomar um diurético. Vocês já ouviram isso? Já ouviu, Marina? Já ouviu, Nájila? Já. Então, quer dizer que é igual à soma dos seus efeitos. Quer dizer que se o paciente tomar só o antihipertensivo, não vai dar certo. Tem que associar. Então, é um mecanismo de adição diurético mais o antihipertensivo, vai dar um efeito sinérgico de reduzir a pressão. Ou seja, vai dar um efeito positivo. 1
1 em 1 é igual a 2. Entendeu bem essa informação? Vamos lá, então. É um caso que hidroclorotiazida, se você estiver anotando, pode sacar aí. É um diurético. Indapamida, diurético. Ele é associado a um antipertensivo. Qual que é? É o médico que prescreve qual é o antipertensivo, entendeu? Pode ser ele, Omezepril, Captopril, Enalapril. Esses exemplos que eu dei para vocês aqui são medicamentos que são os mais vendidos. Captopril, Enalapril são os mais vendidos para pressão alta. Guardaram bem essa informação? Tem algum tipo de mecanismo que chama mecanismo de potencialização. Quer dizer que o efeito das duas drogas é maior do que suas somas isoladas. Quando a professora pergunta isso para você, se você conseguir entender, parece complexo. Mas guardem mais ou menos assim, ó. Uma pessoa que toma medicamento para epilepsia, para não ter convulsão, ele vai lá e ingere bebida alcoólica. Pode potencializar. Você sabe o que é isso? 1 em 1 igual a 3? Quer dizer que a mistura pode fazer com que a pessoa tome esse medicamento. Vamos supor que ele toma medicamento para não ter epilepsia. Medicamento alto, ele deita para dormir e não acorda. Ele morre dormindo. Conseguiram entender isso? Tem medicamento que a soma deles tem que tomar muito cuidado, que potencializa, ou seja, faz um efeito além do que se precisa. É onde faz mal. Por quê? Existe algo chamado antagonismo. O antagonismo funciona assim. Vamos supor que eu e a Marina tivessem a fim da mesma pessoa. E nós duas, nós queremos impressionar a mesma pessoa. Nós duas vamos passar junto na mesma porta. Nós vamos conseguir passar junto, Marina? Vamos conseguir, Nájila? A resposta é não. Porque nós vamos ficar lá na porta. Quer dizer que na nossa célula, pense assim, que o que eu vou mostrar para vocês aqui é a nossa célula. A nossa célula, para receber o medicamento, aqui, ó, tem um sistema chamado chave e fechadura. Então, a droga vem, encaixa e esse receptor manda o medicamento para dentro da célula, ok? Quando há um antagonismo, é quando o efeito do fármaco, ele diminui ou se torna inexistente. É o caso de mistura de medicamento. Um exemplo, medicamento para pressão com anticoncepcional. Estou dando um exemplo aqui esporádico, tá? Isso não é verdadeiro. Misturou os dois. Vai fazer o quê? Não vai fazer efeito nenhum. Um vai atrapalhar a presença do outro. Por isso que eu comentei com você o exemplo bem bobo de duas pessoas competirem por uma. Está sendo ali, o alvo tem dois a fim de um, ele pode simplesmente não querer nenhuma das duas. Ou seja, o antagonismo é quando o fármaco ele se torna inexistente. Ok? Guardaram bem isso? Então, agora eu vou explicar para você o seguinte. Tem algumas drogas que elas são que, obrigatoriamente, elas devem ser tomadas com o estômago vazio. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se tomar com o estômago cheio, vai doer, pode não ter a mesma eficácia. Porque lembra da célula? Eu falei para vocês que aqui tem receptores, não tem? Tem receptor que ele recebe o alimento e ele recebe o medicamento. Se tomar um suco cítrico junto com esse medicamento, a célula que está aqui não vai receber nem o medicamento nem o suco corretamente. Nájila, tá conseguindo entender o que a professora está explicando? Se tiver, sim, anota aí, ó, printa a tela, guarda bacana, viu, Marina? Viu, Miriam? Essas substâncias aqui, que eu estou citando, elas devem ser tomadas com o estômago vazio e com muita água. Muita água, por quê? Porque grande parte delas tem ação antibiótica, é antibactericida, é antibacterioscópico. Então, esses medicamentos têm que tomar com o estômago
muita água para poder limpar os rins, tá? Eu falei que os medicamentos, eles fazem mal com leite. Trouxe aqui alguns exemplos. Destaco aí o antibiótico, sais de ferro e bisacordil. São 3 tipos de medicamentos que, se tomado com leite, por causa do cálcio, reduz a absorção. Lembrando bem, os antibióticos, eles devem ser evitados, o quê? Essa mistura. Por quê? Porque os sucos cítricos, eles inibem a ação do antibiótico, ok? Uhum. Em contrapartida, tem outros medicamentos que eles devem ser tomados com o alimento. O que é isso? Se o paciente que toma ácido acetilsalicílico, ou seja, ele serve como um anticoagulante ali no organismo, correto? É uma droga tão forte, parece inocente, mas ela é tão forte que ela pode causar úlcera no estômago. Trouxe esses exemplos aqui, que são os mais conhecidos. Medicamentos que devem ser tomados com isso tem que ser. Então, senão você está com o estômago vazio. Por quê? Porque se tiver, eles são fortes. Resumindo o que a professora falou. O que eu quero que você guarde dessa aula? Interação medicamentosa. Ela pode ser com alimento, medicamento, chás, com medicamento e ainda medicamento com bebidas. Pode ser chás, ervas, alimentos, podem causar o quê? Interferência na absorção do medicamento. Ok? Guardaram bem isso? E que existe ainda alguns exemplos que eu dei de absorção, medicamentos que devem ser evitados. E estrelinha pisca-pisca você vai colocar quando está falando do leite em relação aos antibióticos. A mistura de antibiótico com anticoncepcional pode gerar gravidez. Então, muito importante essa aula. Depois eu peço, se você ainda ficou com dúvida, reveja o vídeo e pode colocar qualquer dúvida lá no grupo. Por quê? Próxima aula nós vamos falar do quê? Você sabia que existem vários tipos de insulina? Uma dose errada pode matar uma pessoa? Ou o excesso? Então, porque a próxima aula nós vamos estar falando sobre classes de medicamentos. Diabetes, antialérgico, anti-inflamatório, o que usa para quê, como é que funciona. Próxima aula nós vamos dar continuidade. Reforço que daqui a pouquinho eu vou colocar lá no grupo a atividade para vocês. Aproveita para preencher enquanto está fresquinho aí na mente. Manda para mim. Quem não enviou da semana passada, está assistindo o vídeo, não enviou, envia. Envia que a professora vai estar enviando para o setor pedagógico, eu preciso fechar uma nota de vocês, ok? Vou encerrar essa aula falando o seguinte. Sonhos determinam o que você quer. E a ação determina o que você quer conquistar. Então,